Boa noite. Bom, estamos aqui juntos. Vamos seguir a leitura do Velho Caminho. Nuvens brancas seguindo as pegadas de Buda. Capítulo 34. A reunião. Kaludai contou ao rei, à rainha e a Yasodhara as notícias da chegada iminente de Buda. E então, levando apenas a sua tigela de mendigar, seguiu sozinho para encontrar o mestre no seu retorno para Kapilavastu. Kaludai andava com os passos serenos e lentos de um bico. Andou por dias, descansava durante as noites, pausando apenas brevemente em diminutos vilarejos ao longo do caminho para mendigar alimento. Onde quer que fosse, anunciava que o príncipe Siddhartha havia encontrado o caminho e estava prestes a voltar à sua casa. 9 dias após deixar Kapilavastu, o monge encontrou Buda e 300 discípulos viajando junto com ele. Moggallana, Kondana e os irmãos Kasyapa permaneceram com os demais bhikkhus na floresta de bambus. Por sugestão de Kaludai, Buda e seus seguidores passaram a noite no Parque Nigroda, 5 quilômetros ao sul de Kapilavastu. Na manhã seguinte, eles entraram na cidade para mendigar. A visão de 300 monges, vestidos com mantos cor de açafrão, pacifica e silenciosamente, segurando suas tigelas para mendigar, causou uma profunda impressão nas pessoas da cidade. Não demorou muito para que a notícia da sua chegada alcançar o palácio. O rei Suddhodana ordenou que uma carruagem fosse preparada imediatamente para levá-lo até seu filho. A rainha Mahaprajapati e a Yasodhara esperavam ansiosamente dentro do palácio. Quando a carruagem do rei avançou pelo setor leste da cidade, eles encontraram os bhikkhus. O cocheiro reconheceu Siddhartha primeiro. Majestade, lá está ele. Ele anda à frente dos outros e seu manto é um pouco mais longo. Perplexo, o rei reconheceu que o bhikkhu vestido com um manto cor de açafrão era, de fato, o seu próprio filho. Buda irradiava a majestade e parecia quase circundado por um halo de luz. Estava em pé, segurando sua tigela de mendigar em frente de um casebre. Em sua serena concentração transparecia que o ato de mendigar era, naquele momento, a coisa mais importante em sua vida. O rei observava enquanto uma mulher com roupas esfarrapadas saiu da pobre casa e colocou uma pequena batata na tigela de Buda, que respeitosamente recebeu-a, inclinando-se para a mulher. Ele, então, movimentou-se em direção à casa seguinte. A carruagem real ainda estava distante de onde Buda estava. O rei pediu ao cocheiro que parasse. Ele desceu e andou até seu filho. Somente então o monge percebeu seu pai se aproximando. Eles andaram um em direção ao outro, o rei quase correndo e Buda com passos calmos e relaxado. Siddhartha, pai. Magasamala foi até o mestre e pegou a tigela do seu professor, permitindo-lhe segurar as mãos do rei com suas 2 mãos.
Lágrimas jorraram pelo rosto vincado do soberano. Buda olhou para o pai, seus olhos cheios de caloroso amor. O rei percebeu que Siddhartha não era mais o coroado príncipe, mas um respeitado professor espiritual. Ele queria abraçar Siddhartha, mas sentiu que aquilo talvez não fosse apropriado. Assim juntou suas mãos e cumprimentou seu filho, do modo que um rei cumprimenta um líder espiritual de elevado nível. Buda voltou-se para Shariputra, que estava próximo a ele. Os bhikkhus completaram a mendigagem. Por favor, leve-os de volta ao Parque Nigroda. Nagasamala me acompanhará até o palácio, onde poderemos comer nossa comida. Nós retornaremos a Sanga ao anoitecer. Shariputra inclinou-se e então foi levar os outros de volta ao parque. O rei olhou longa e duramente para Buda antes de dizer: eu pensei que você certamente viria ao palácio ver sua família primeiro. Quem poderia imaginar que, ao invés disso, iria mendigar na cidade? Por que não veio comer no palácio? Buda sorriu para o pai. Pai, não estou sozinho. Viajei junto de uma grande comunidade, a comunidade dos bhikkhus. Eu também sou um bhikkhu e, como todos os outros, mendigo a minha comida. Mas você precisa mendigar por comida em casebres tão pobres quanto este aqui em volta? Ninguém em toda a história do clã dos Shakyas jamais fez tal coisa. Novamente Buda sorriu. Talvez nenhum Shakya jamais tenha feito isso antes, mas todos os bhikkhus fizeram. Pai, mendigar é uma prática espiritual que auxilia os monges a desenvolverem a humildade e a verem que todas as pessoas são iguais. Quando recebo uma pequena batata de uma família pobre, não é diferente de quando recebo uma iguaria sofisticada servida por um rei. Um bhikkhu pode transcender as barreiras que discriminam ricos e pobres. No meu caminho, todos são considerados iguais. Todos, não importa quão pobres possam ser, podem atingir a liberação e a iluminação. Mendigar não devolve a minha própria dignidade, não demove a minha própria dignidade. Mendigar faz reconhecer a dignidade inerente em todas as pessoas. O rei Suddhodana ouviu com sua boca ligeiramente aberta. As velhas profecias eram verdadeiras. Siddhartha havia se tornado um professor espiritual, cuja virtude brilharia através do mundo. Segurando a mão do rei, Buda andou com ele de volta para o palácio. Nagasamala seguiu-os. Graças a um servo que divisou os monges e os anunciou, a rainha Gotama e a Sodara, Sundarinanda e o jovem Rahula foram capazes de assistir ao encontro entre pai e filho de um balcão do palácio. Eles viram como o rei inclinou-se para Buda, como o rei e Buda estavam próximos do palácio. E a Sodara virou-se para Rahula. Ela apontou para Buda e disse: querido filho, você vê aquele monge segurando a mão do seu avô, prestes a adentrarem pelos portões do palácio? Rahula moveu a cabeça afirmativamente. Aquele monge é seu pai. Vá até lá cumprimentá-lo. Ele tem uma herança muito especial para passar a você. Pergunte a ele sobre isso. Rahula correu escadas abaixo. Como um raio, chegou ao jardim de acesso ao palácio, correu em direção a Buda, que imediatamente percebeu ser aquele pequeno menino, o seu filho Rahula. Estendeu bem os braços e abraçou-o. Quase sem respirar, Rahula disparou. Respeitável monge, mamãe me disse que eu deveria perguntar a você sobre minha herança especial. O que é? Você pode mostrá-la para mim? Siddhartha apertou as bochechas de Rahula e sorriu. Você quer saber da sua herança? Na hora certa, eu irei passá-la a você.
Buda pôs a mão da criança na sua, enquanto ainda segurava a do rei. Juntos entraram no palácio. A rainha Gotami, Yasodhara e Sundarinanda desceram e viram os três entrando pelos jardins. A primavera ensolarada estava aprazível. Flores desabrochavam por toda parte e pássaros gorjeavam doce cantigas. Buda sentou-se com o rei e Raula sobre um banco de mármore. Ele convidou Nagasamala para sentar-se também. Naquele momento, a rainha Gotami, Yasodhara e Sundarinanda aproximaram-se. Buda imediatamente ergueu-se e andou em direção das três mulheres. A rainha Gotami aparentava excelente saúde. Ela usava um sari da cor de bambus verdes e frescos. Gopa estava bela como sempre fora, embora parecesse um tanto pálida. Seu sari era tão alvo quanto a neve recém-caída. Não usava joias ou ornamentos. A jovem irmã de Buda, agora com 16 anos, vestia um sari que favorecia o brilho dos seus olhos negros. A moça juntou as palmas das mãos e inclinou-se veementemente para cumprimentar Buda. Ele juntou suas palmas e retribuiu o cumprimento. Então exclamou: "Mãe, Gopa!" Ouvindo sua voz pronunciar seus nomes, ambas as mulheres caíram em lágrimas. Buda pegou a mão da rainha e levou-a para sentar-se num banco. Ele perguntou: "E onde está meu irmão Nanda?" A rainha respondeu: "Ele está fora, praticando artes marciais, mas deve retornar logo. Você reconhece a sua irmã mais nova? Ela cresceu muito durante sua ausência. Você não acha?" Buda fitou-a. Ele não a via por mais de 7 anos. "Sundarinanda, você está uma moça agora." Depois aproximou-se de Yasodhara e gentilmente pegou em sua mão. Ela estava tão comovida que sua mão tremia junto da dele. Ele a levou para sentar-se ao lado da rainha Gotami e então sentou-se atrás, no seu próprio banco. No caminho de volta para o palácio, o rei tinha feito muitas perguntas a Buda. Agora ninguém dizia uma palavra, nem mesmo Raula. Siddhartha olhou para o rei, para a rainha, para Yasodhara e para Sundarinanda. A alegria da reunião brilhava no rosto de cada um. Após um longo silêncio, falou: "Pai, eu retornei. Mãe, eu retornei. Veja, Gopa, estou de volta para você." Novamente as duas mulheres choraram. Suas lágrimas eram de felicidade. Buda silenciou, deixando-a chorar. E então pediu para Raula sentar ao seu lado. Ele ajeitou os cabelos do menino afetuosamente. Gotami secou suas lágrimas com a barra de seu sari e, sorrindo para Buda, disse: "Você partiu há muito tempo, passaram-se mais de 7 anos. Você percebe quão corajosa como mulher Gopa tem sido? Há muito compreendi a profundidade da coragem dela. Mãe, você e a Yasodhara são as duas mulheres mais corajosas que conheço. Não apenas ofereceram compreensão e apoio aos seus maridos, como se tornaram modelos de força e determinação para todos. Tive muita sorte de ter ambas em minha vida. Isso tornou a minha tarefa muito mais fácil." E Yasodhara sorriu, mas não falou. O rei disse: "Você vinha me contando um pouco sobre a sua busca pelo caminho, assim como as provas de automortificações. Você poderia repetir tudo o que me dizia para os outros e então prosseguir?" Buda falou a todos de sua longa busca pelo caminho, em resumo. Narrou a eles seu encontro com o rei Bimbisara na montanha e sobre as crianças pobres da vila de Uruvela. Contou-lhes a respeito de seus 5 amigos
que praticaram austeridade junto com ele, e sobre a grande recepção aos bicos ocorrida em Rajagarra. Todos ouviram com grande atenção, mesmo Raula nem se mexia. A voz de Buda era terna e afetiva. Ele não se preocupou com detalhes e falou do seu período de automortificações como um tipo de treinamento. Usava as palavras para lançar sementes de auxílio ao despertar nos corações daqueles mais próximos a ele. Um servo saiu para o jardim e sussurrou alguma coisa no ouvido de Gotami. A rainha disse algo em resposta. Logo após, o rapaz preparou uma mesa no jardim para a refeição do meio-dia. Quando a comida estava sendo posta sobre a mesa, Nanda chegou. Buda o cumprimentou com alegria. Nanda, quando parti, você tinha apenas 15 anos, agora você é um homem. Nanda sorriu, a rainha o corrigiu. Nanda, cumprimente seu irmão mais velho apropriadamente. Ele é um monge agora. Junte as palmas das mãos e o cumprimente. Nanda inclinou-se, Buda retribuiu ao seu jovem irmão. Todos se dirigiram para a mesa. Buda pediu a Nagasamala para se sentar ao seu lado. Uma serva trouxe água para que todos lavassem suas mãos. O rei perguntou a Buda: o que você recebeu em sua tigela? Recebi uma batata, mas notei que Nagasamala não ganhou nada. O rei Suddhodana se levantou. Por favor, permita-me oferecer aos dois o alimento de nossa mesa. E Yasodhara segurava os pratos enquanto o rei servia os 2 bicos. Ele pôs o fragante arroz branco e vegetais com curry em suas tigelas. Buda e Nagasamala comeram silenciosamente a tenta e os demais seguiram seu exemplo. Os pássaros continuavam a cantar pelos jardins. Quando eles haviam terminado de comer, a rainha convidou o rei e Buda para sentarem-se novamente nos bancos de mármore. Uma serva trouxe uma travessa de tangerinas, mas Raula foi o único que comeu a sua. Todos os demais ficaram absortos ouvindo Buda descrever as suas experiências. A rainha Gotami fez mais perguntas do que todos. Quando o rei ouviu sobre a choupana em que Buda vivia na floresta de bambus, resolveu que faria uma similar construída no parque de Nigroda. Manifestou sua esperança de que Buda pudesse permanecer por vários meses, a fim de ensinar-lhes o caminho. A rainha Gotami, Yasodhara, Nanda e Sundarinanda expressaram com alegria sua aprovação na sugestão de Suddhodana. Ao final, Buda disse que era hora de retornar a seus bicos no parque. O rei aqueceu e disse: eu gostaria de convidá-lo e a todos os bicos para uma refeição, oferecida assim, como o rei de Magadha o fez. Convidarei a toda a família real e membros do governo ao mesmo tempo, de modo que eles possam ouvir você falar sobre o caminho. Buda disse que ficaria feliz em aceitar o convite. Eles arranjariam para que a reunião acontecesse em 7 dias. E Yasodhara expressou um desejo de convidar Buda e Kaludai para uma refeição reservada no Palácio Leste. Buda aceitou o convite dela também, mas sugeriu que seria melhor aguardar, deixando isso para alguns dias após a recepção de seu pai. O rei queria mandar que uma carruagem levasse Buda e Nagasamala de volta ao Parque Nigroda, mas Buda recusou, explicando que preferia viajar a pé. A família inteira acompanhou os 2 bicos até os portões externos do palácio. Todos juntaram suas palmas das mãos respeitosamente e se despediram deles. Eu precisei me segurar aqui umas 2 vezes para não chorar. Não sei vocês, mas eu ando muito sensível, assim. Esse livro realmente tem uma capacidade de
sei, de falar direto, né? Parece que Thich Nhat Hanh, ele tem uma habilidade, né, com as palavras de um jeito. É bonito, assim, o que eu achei muito bonito foi quando a pessoa desperta, quando ela realiza de verdade, quem chega perto percebe. O próprio pai dele, né, certamente tinha o ímpeto de correr até ele, de abraçar ele, ou de manifestar talvez o afeto da maneira comum, né, que seria natural, mas ele percebeu que o próprio filho tinha realizado, né, que o próprio filho estava num outro lugar, ele foi reverente, né, e há um respeito, não sei, da forma como é descrito, é um respeito que transcende um respeito imposto, sabe? É quase como natural, né? Achei muito lindo isso dele, de um caminhar na direção do outro e ter um encontro que não necessariamente tem um toque, né? Porque a gente fala muito dessa história do abraçar, do beijar, né? De manifestar o afeto, e o quanto que um gachô e uma reverência profunda, às vezes é mais profundo até do que esse tipo de gesto que a gente está muito habituado em fazer, né? E nesse momento da pandemia, né, que a gente até não toca uns nos outros, né, que a gente até não abraça, talvez da gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Isso achei muito, muito lindo, e o encontro com a mãe, né, e com a Yasodhara também. Quão respeitoso foi e amoroso dos dois lados, né? Sem nenhuma arrogância, sem nenhuma cobrança, né? De ninguém, né? Você viu como natural, o próprio pai, que você podia imaginar que teria uma certa cobrança, não teve, né? Uma compreensão, assim, do quão importante foi o caminho, né, de Shakyamuni Buda. Ao mesmo tempo, com o Raul, ele abraça, ele põe a mão no cabelo, né? Apertou as bochechas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá quente, hein, gente? Nossa. Então, vamos encerrar? Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Queria lembrar vocês que amanhã a gente tem Zazen, 7h30 da manhã, e depois a gente vai ter a conexão do meio-dia com o Zé Guilherme, Manhane, que está aí nas telinhas. Vai ser uma alegria, muito... enfim, já há bastante tempo que a gente veio falando sobre essa possibilidade do Zé Guilherme conversar com a gente, e vai um pouco inspirar-nos no nosso caminho de uma construção de rede, né, de entender quem somos, né, como praticantes do budismo, do Zen, que a gente vai poder entender de uma forma talvez mais ligado que existe um caminho acadêmico que pode nos ajudar a enxergar isso que a gente vem falando, né? Sobre essa nossa rede, esse tecendo o nosso grande manto de Buda, que relações a gente estabelece. Então, acho que vai ser um pouquinho esse o nosso diálogo amanhã, meio-dia. Obrigada, Zé, estou muito feliz, obrigada mesmo. Então, boa noite, Zé Guilherme, boa noite, Wagner. Boa noite, Dema-san. Você viu, Dema? Estou aqui no mosteiro. Hoje, ó, o dia todo.
Shuden e Kyosa. Tô desde as 6 da manhã, na realidade.